E aí, hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais importantes do mundo dos investimentos. Se a ideia de comprar uma ação soa meio complicada, pode ficar tranquilo que essa conversa aqui vai clarear tudo. Vamos direto ao ponto. Para começar, uma pergunta um tanto curiosa. Pensa aí numa empresa gigante, daquelas bem famosas. Agora imagina uma pizza quentinha saindo do forno. Parecem duas coisas que não têm nada a ver, né? Mas a conexão entre elas, olha, é a chave para entender o mercado financeiro. E aqui está a grande virada de chave. Do mesmo jeito que se pega uma fatia de pizza, também é totalmente possível ser dono de uma fatia de uma empresa. E essa fatia no mercado é o que a gente chama de ação. É um jeito bem simples de pensar, mas que no fundo captura a ideia perfeitamente. Ok, vamos para a definição um pouquinho mais formal. Uma ação é basicamente um título de propriedade. Quando alguém compra uma ação, não está só apostando que a empresa vai dar certo. Está, na verdade, se tornando um dos donos dela, um sócio. É por isso mesmo que as empresas emitem ações, para conseguir dinheiro e financiar o próprio crescimento. Mas é muito importante saber que nem toda fatia de empresa é igual. Existem basicamente dois tipos principais de ações. E entender a diferença entre elas é fundamental para qualquer estratégia de investimento. Bora ver como é que isso funciona na prática. A diferença é até que bem simples de pegar. De um lado, tem as ações ordinárias, que dão direito a voto, sabe? Permitem participar das decisões importantes da companhia. Do outro lado, tem as preferenciais. Com elas, a vantagem é outra. A preferência, a prioridade na fila para receber os lucros distribuídos, os famosos dividendos. E muitas vezes, num valor até maior. A escolha entre uma e outra vai depender do objetivo de quem investe. Certo, então uma empresa decide se fatiar para poder crescer. Mas como é que essas fatias, as ações, chegam até o público? Existe todo um processo para isso, um caminho que transforma uma empresa privada numa empresa de capital aberto, com as ações sendo negociadas lá na bolsa. E tudo começa com o famoso IPO, a oferta pública inicial. Esse é o grande momento de estreia da empresa na Bolsa de Valores. É quando ela vende as suas primeiras ações para o mercado, levantando uma grana alta para poder investir pesado nos seus projetos e na sua expansão. Mas não para por aí, não. Depois do IPO, uma empresa que já está na bolsa pode decidir vender mais ações no futuro. E isso tem nome, é o follow-on. É basicamente um jeito de buscar mais capital no mercado depois daquela grande estreia. E aqui, olha, tem um detalhe que faz toda a diferença. Numa oferta primária, a empresa cria novas ações e o dinheiro da venda vai direto para o caixa dela para financiar os projetos. Já na secundária, o que acontece é que os sócios antigos vendem parte das suas próprias ações. E o dinheiro, nesse caso, vai para o bolso deles, e não para a empresa. Entram novos sócios, mas o capital da companhia não muda. Agora, com tanta empresa na bolsa, como é que se sabe em quais confiar? Pois é, existe um mecanismo para isso. Quase como um selo de qualidade que ajuda a gente a separar as empresas com as melhores práticas de gestão, de transparência. A nossa Bolsa de Valores, a B3, criou o que se chama de segmentos especiais de listagem. Empresas que entram em grupos como o Novo Mercado, por exemplo, elas se comprometem a seguir regras de governança corporativa muito mais rígidas. Elas fazem mais do que a lei exige, é como se dissessem para o mercado, olha, a gente joga limpo, as regras aqui são as mais claras possíveis. Isso dá muito mais segurança. E por que isso é tão bom? Porque essas regras funcionam como um escudo para o acionista. Elas garantem que os direitos de todo mundo vão ser respeitados, forçam a empresa a ser super transparente e, no fim das contas, o que acontece é que o risco do investimento diminui. E bem rapidinho, alguns detalhes práticos do dia a dia. Toda ação tem um código único, é como se fosse o RG dela no mercado. O preço, a cotação, é sempre em reais. E quando uma negociação é fechada, a transação de fato acontece em 2 dias úteis. São as regrinhas do jogo que todo mundo precisa conhecer. Bom, a gente já viu o que é uma ação, como ela nasce, como é negociada. Agora vamos juntar todas essas peças para entender o cenário completo. Por que todo esse sistema é vantajoso tanto para as empresas quanto para quem decide investir nelas? Para a empresa, estar na bolsa é quase como ganhar um atestado de confiança. Isso não só chama a atenção de mais investidores, mas também de clientes, que passam a enxergar a marca de outro jeito. E a visibilidade nossa é gigantesca, né? Coloca a companhia no mesmo nível das gigantes do Ibovespa. E para quem investe, as vantagens são muitas. Tem o potencial de ver o patrimônio crescer no longo prazo, a chance de receber uma parte dos lucros da empresa em dividendos e a facilidade de poder comprar ou vender quando quiser.
E talvez o melhor de tudo, é um mercado muito acessível. Não precisa ser milionário para começar a se tornar sócio de grandes empresas. Entender o que é uma ação é o primeiro passo para fazer parte da história de crescimento das maiores empresas do país. Com isso em mente, a questão muda, né? Deixa de ser o que é uma ação e passa a ser de qual grande história de sucesso vale a pena fazer parte. Fica aí a reflexão para o início dessa jornada.